Hoje a aula da gente, a gente começa uma nova fase, né? A gente vai tratar de bens agora. A gente já falou de pessoas, a gente já falou das pessoas naturais, a gente já falou das pessoas jurídicas, falamos dos direitos da personalidade, falamos do domicílio, né? E a gente sempre vem falando no sujeito de direito, né? Que são as pessoas. Então, a gente entra hoje no segundo bloco do direito civil, parte geral, que é os bens, né? Então, a gente vai tratar desse assunto, bens, de uma forma, vamos dizer assim, a gente vai classificar, a gente vai dar uma noção geral de bens, porque quando chegar lá em Direito Civil 4, que são direito às coisas, vocês vão ver a questão de posse e propriedade, que é exatamente vamos dizer assim, o objeto de incidência dos bens. Então, a gente vai começar a ver aqui como é que eu faço para mudar. Pronto. Bom, então, assim, primeiro ponto, né? Na nossa doutrina, a gente tem uma certa divisão entre os autores sobre conceito de bens e conceito de coisas. Então, a gente tem tanto que, assim, o direito civil 4, que vocês vão ver, é das coisas, né? O nome é direito das coisas, né? Então, para que vocês tenham uma noção, por que coisas está escrito aí, por que a gente vai fazer esse confronto, para começar, né? Esse confronto entre bens e coisas. Essa tela aí não está naquele primeiro material que eu mandei para vocês hoje pelo WhatsApp, tá? Mas aí depois eu vou pegar esse aqui, transformar em PDF e passo para vocês. Bom, então assim, a gente tem algumas definições, né? E a gente colocou aí, confrontando a definição do Caio Mário da Silva Pereira e do Silvio Rodrigues, que são dois civilistas, vamos dizer assim, de certa forma antigos, né, tradicionais, e eles têm visões diferentes a respeito de bens e coisas. Enquanto que para bens é o gênero e coisas é a espécie, para o outro é o inverso, né? Coisa é o gênero e bem é a espécie. Fato é que estamos tratando aqui do objeto de direito, não estamos falando mais de sujeito de direito que está submetido a direitos e obrigações da ordem civil, dos quais são cobrados, exigidos, né, condutas e responsabilidades. Então, a gente vai falar agora daquilo que normalmente é o que é o objeto das relações jurídicas interpessoais, então, intersubjetivas, entre esses sujeitos. Então, os sujeitos vão manter uma relação entre si voltadas, né, uma grande parte, para o estabelecimento de acordos, de avanças a respeito de bens, ou, no caso aqui, né, dependendo da visão, de coisas. Então, a definição do Caio Mário é o seguinte: os bens especificamente considerados distinguem-se das coisas, em razão da materialidade destas. As coisas são materiais e concretas, enquanto que se reserva para designar imateriais ou abstratos o nome bens em sentido estrito. Para esse doutrinador, que é o Caio Mário da Silva Pereira, né, os bens são gênero e as coisas são espécie. Então, assim, dentro de um círculo maior, a gente tem, né? Vocês estão me vendo, gente? Eu não estou vendo se eu estou aparecendo aqui. Vou afastar um pouquinho aqui para pelo menos eu ver aqui se eu estou aparecendo. Peraí, 2 segundos. Ah, meu Deus, nunca afastar. Está aparecendo sim, vocês. Ó, deu certo aqui. É porque eu não fico vendo para saber se a câmera está pegando direitinho, né? Vamos lá. Então, o Caio Mário da Silva Pereira diz o seguinte: bens é um gênero, ou seja, está num círculo maior, e coisa é a espécie, está dentro do círculo do gênero bens, tá? Aí vem o Silvio Rodrigues e diz o contrário. Ele diz: a coisa é o gênero e o bem é a espécie. E ele diz: coisa é tudo que existe objetivamente, com exclusão do homem. Ou seja, tudo aquilo que não for a pessoa é considerado como coisa. Tá? Então, o que é aí? A árvore é uma coisa,
o ar atmosférico é uma coisa, o cachorro da casa da gente é uma coisa, né? Porque tudo, com exclusão do homem, né, é considerado coisa. O homem é sujeito de direito e o restante é objeto de direito. E dentro desses objetos de direito, a gente tem a coisa como gênero, e dentro desse gênero coisa, a gente tem a espécie bem. Bom, aí ele diz, os bens são coisas que, por serem úteis e raras, são suscetíveis de apropriação e contêm valor econômico. Aí ele começa a definir um pouco melhor o que são os bens, porque ele diz, ó, os bens fazem parte de tudo aquilo que não é sujeito de direito. Então, ele está dentro de um círculo menor. Os bens se caracterizam por ter utilidade e porque eles podem ser apropriados pelas pessoas. E, é claro, essa utilidade e essa apropriação pelas pessoas decorre da existência de um valor econômico para bens. Então, a gente começa a perceber o seguinte, que podem existir coisas que não têm valor econômico, coisas que não são apropriáveis, coisas que não têm relevância para o homem, coisas que não são objeto das relações intersubjetivas, e que essas coisas, por não terem essas características, elas não são consideradas como bens. Aí, do lado do Silvio Rodrigues, está, por exemplo, Maria Helena Diniz, Francisco Amaral, Carlos Alberto Gonçalves, Silvio Venosa, né? E mais, né? O Código Civil brasileiro. Deixa eu ver aqui, gente, tem uma pessoa querendo entrar aqui, que pediu, e eu não estou sabendo quem é, não está aparecendo mais agora. Meu Deus, como é que a gente faz? Esperar aqui, ver se aparece de novo. Tá aqui, pronto, Adriana. Pronto. Bom, então, em relação às coisas, a gente tem o seguinte, né? O Código Civil brasileiro adotou que coisa é gênero, bem é espécie, e, aliás, a bem da verdade, o Código Civil brasileiro, ele não deu a menor importância à diferença o que é coisa e o que é bem. Ele não fez essa distinção, ele não tratou especificamente, ele não disse nem o que seriam as coisas que estão fora do comércio ou os bens fora do comércio. Quer dizer, ele apenas indicou, vamos dizer assim, né, que dentro do objeto direito existem os bens. Quer dizer, ele foi muito objetivo em tratar de bens e deixou para lá toda essa celeuma doutrinária. Fato é que a gente vai pegar qualquer livro aí para ler e vai ter um autor dizendo que bem é gênero e coisa é espécie, e vai ter outro autor dizendo que coisa é gênero e bem é espécie, tá? Então, cada um vai se justificar, mas, assim, nós não temos um entendimento pacífico da doutrina brasileira a respeito do que seja bens e do que seja coisas. Bom, então, passando aqui, a gente tem o seguinte, né? Que algumas coisas podem ser, de acordo com o Código Civil, que adotou essa divisão, né, do Silvio Rodrigues, algumas coisas podem ser suscetíveis de apropriação econômica e outras não. Né? Então, a gente vai ter aquelas que são suscetíveis de apropriação econômica, bens, porque dentro do gênero coisas, a gente vai ter os bens. Então, dentro desse gênero coisa, a gente vai ter coisas que não são suscetíveis de apropriação econômica e coisas que são suscetíveis de apropriação econômica. Aquelas que são suscetíveis de apropriação econômica, a gente vai chamar de bens. Aí a gente tem também, os bens são coisas suscetíveis de apropriação econômica, a aptidão para ser apropriada economicamente é o que o torna capaz de ser objeto de uma relação jurídica por possuir valor. Então, valor não necessariamente pecuniário, mas tem que haver um valor. Tanto é, né, que a gente vai ter situações em que se valora bens imateriais
como, por exemplo, a honra subjetiva, ela tem um valor, né, mas a gente não pode guardar em uma caixa. Então, ela é bem diferente de eu comparar um relógio com a honra de alguém. Mas, ao mesmo tempo que são bens diferentes, né, todos os dois têm valor, são valorados dentro do direito, e todos os dois são considerados dentro da ordem jurídica, dentro da ordem civil, perante a legislação brasileira, são considerados como bens e, portanto, objeto das relações intersubjetivas. Então, a aptidão para ser apropriada economicamente é o que torna algo capaz de ser objeto de uma relação jurídica por possuir valor. Existem coisas não suscetíveis de apropriação econômica, denominadas de coisas fora do comércio. Então, essas coisas fora do comércio, elas não podem ser apropriadas, porque muitas vezes elas são de todas as pessoas. Então, elas não têm o poder de apropriação exclusiva. Você não pode se apropriar exclusivamente do ar atmosférico. Você não pode se apropriar exclusivamente da água do mar, do oceano, dos mares. Então, aquilo que está fora do comércio, né, não tem um valor econômico porque ela foi retirada do comércio. Ela é considerada como um bem, uma coisa que não tem um valor para apreensão pela pessoa. Bom, temos também os direitos. Outra pessoa. Os direitos da personalidade, como integridade física, psíquica, moral, intelectual, são considerados como bens, né? Não são palpáveis, não são tangíveis, mas são considerados como bens tuteláveis, e é por isso que alguém, ao ser ferido na sua honra, na sua criação, naquilo que faz parte da sua personalidade, pode requerer a proteção, a tutela jurisdicional. Então, coisas que não são suscetíveis de apropriação são chamadas coisas fora do comércio, coisas comuns, né, pertencem a todos, e direitos da personalidade pertencem exclusivamente a cada pessoa. Então, a gente vai ter como a gente chama, um viezinho desse direito da personalidade, no sentido de que eles não são apropriáveis por outras pessoas, eles são próprios de quem é o titular, e eles vão ser valorados no momento em que eles forem violados, tá? Mas a gente não pode se apropriar do direito de personalidade de outra pessoa. E aí a definição, vamos dizer assim, é de que bem é a coisa suscetível de apropriação econômica, ou seja, bem é a coisa que tem valor e que faz com que as pessoas mantenham relações interpessoais em busca dessa coisa, em busca ou tratando dessa coisa. Então, partindo daí, a gente tem o seguinte: o que é que o código também não tratou, mas assim, ele deixa nas entrelinhas, né? Ele trata de bens, mas ele não define o que são bens corpóreos ou o que são bens incorpóreos. Na realidade, a nossa primeira classificação, antes da classificação que o código traz sobre bens móveis, imóveis, etc. e tal, é de que esses bens, eles têm existência física ou material, ou esses bens não têm existência física ou material. Então, é possível existir bens que não possam ser, que não sejam tangíveis. Sim, é possível existir bens que sejam incorpóreos, assim como é possível existir bens que tenham a possibilidade de existir materialmente, que são os bens corpóreos. Então, a gente tem o seguinte: a primeira pergunta o bem possui existência física ou material, ou seja, é capaz de ser apreendido pelos sentidos? Se a resposta for afirmativa, o bem é corpóreo. Se eu posso colocar numa caixinha, se eu posso guardar,
Se eu posso emprestar, ele é um bem corpóreo, tá? Então, eu tenho um carro, é um bem corpóreo. Eu tenho um relógio, um celular, é um bem corpóreo. Mas, se esse bem não pode ser apreendido pelos sentidos, e aí a gente fala dos sentidos humanos reais mesmo. A gente não tem como cheirar a honra de alguém, a gente não tem como amassar, guardar a honra de alguém, pegar a honra de alguém, ouvir a honra de alguém, sentir na boca a honra de alguém. Então, se a resposta é negativa, ele continua existindo, mas ele é incorpóreo. Então, a gente tem os direitos autorais, os direitos obrigacionais relacionados a uma prestação, como, por exemplo, os créditos que se tem de uma dívida, né? São direitos que a gente não tem como, se uma pessoa está devendo a gente pode até ter um título que comprova essa dívida, mas o crédito propriamente dito, ele aconteceu, ele não existe materialmente. Então, portanto, esses direitos obrigacionais, a obrigação que eu tenho de pagar alguém, que eu pedi dinheiro emprestado a ela, e, portanto, eu ainda não paguei, eu preciso pagar, então, esse direito que ele tem de me cobrar, né, essa prestação, é um crédito, e esse crédito não tem como eu ver, não tem como eu guardar, não tem como ele se materializar. Então, assim como, por exemplo, fruir de algum outro, a fruição de um direito, então, questão de usufruto, né? Você tem o direito de usar uma coisa, eu posso ceder esse meu direito de usar para outra pessoa. E aí eu não tenho, novamente, eu não vejo isso, né? Eu não tenho como contar, eu não tenho como guardar. Então, o grande ponto será corpóreo se eu puder apreender por qualquer dos sentidos humanos. Será incorpóreo todo e qualquer outro bem que não tenha essa característica de ser apreendido pelo sentido humano. Bom, passando aí a gente chega propriamente no Código Civil, né? Então, assim, a gente tratou, vamos dizer assim, da parte introdutória, que é basicamente vista na doutrina, porque o Código Civil não se ocupa disso. Então, a partir de onde o Código Civil se ocupa do objeto do direito, dos bens, se ocupa a partir do artigo 79, quando ele começa a classificar. Na realidade, ele entra assim, feito uma voadora na pleura, porque ele não diz nem o que é bem, mas ele já vai dizendo. São bens considerados em si mesmos. Ou seja, você mal saiu das pessoas e você já toma um susto, porque apareceu um negócio lá chamado de bem, que você não sabe nem como é que ele se insere ali dentro do Código Civil. Mas, né, faz parte de como esse código foi pensado, elaborado para ser alguma coisa rápida, menos teórica, mais fácil das pessoas compreenderem, né? Não custava nada, né? Um artigo a mais ou a menos, né? Só dizer o que ele achava que era bem, né? Pelo menos para a pessoa se situar. Já que ele diz como é que nascem as pessoas, né? Como é que se adquire a personalidade, ele podia pelo menos ter se dado o trabalho de informar só o que é bem, né? Bem é aquele que tem valor econômico, né? Bem é aquele que pode ser a objeto das relações interpessoais, mas ele não se deu a esse trabalho. Então, o artigo 79 dá início aos bens, né? E a gente tem do 79 ao 103 a parte, na parte geral, que trata dos bens. Faz-se uma divisãozinha, né? Então, o Código Civil trata dos bens considerados em si mesmos, do 79 ao 91, dos bens reciprocamente considerados, do 92 ao 97, e dos bens públicos, do artigo 98 ao artigo 103, tá? Então, a gente vai ver, conforme essa separação aí, que foi a separação que o Código Civil de 2002 trouxe. Já existiam essas separações, mas
existiam algumas classificações de bens, né, que foram introduzidas e alguma coisa também foi simplificada no Código Civil de 2002. Bom, quando a gente começa a tratar dos bens considerados em si mesmos, né, da classificação dos bens, a primeira parte de classificação, a gente diz assim, para que eu vou decorar a classificação de bens? Para que eu preciso entender de classificação de bens? Ah, isso aí é só, isso aí eu vou decorar agora e nunca mais eu vou precisar. Gente, isso aí a gente vai precisar para o resto da vida, porque os negócios que a gente faz, os contratos que a gente realiza, precisa que a gente entenda sobre que bem a gente está tratando e como é que esse bem ele é disciplinado dentro da ordem civil. Então, quando a gente fala dos bens considerados em si mesmo, a gente vai avaliar segundo vamos dizer assim, critérios específicos, né, dentro de cada classificação. Então, a gente vai olhar o seguinte, como é que eu vou imaginar um bem considerado em si mesmo? Bom, eu vou observar exclusivamente o bem, e aí eu vou, de acordo com cada critério, avaliar a natureza jurídica desse bem. Aí eu vou avaliar quanto à mobilidade, quanto à fungibilidade, quanto à consumibilidade ou consuntibilidade, quanto à divisibilidade, quanto à singularidade. Então, quanto à mobilidade, eu vou avaliar se esse bem é móvel ou se esse bem é imóvel. Quanto à fungibilidade, eu vou avaliar se ele é fungível ou se ele é infungível. Quanto à consumibilidade ou consuntibilidade, eu vou avaliar se esse bem ele é um bem consumível ou se ele é um bem inconsumível. Quanto à divisibilidade, eu vou avaliar se esse bem é divisível ou se ele é indivisível. Quanto à singularidade, eu vou avaliar se esse bem é singular ou se ele é coletivo. Então, na hora que eu vou elaborar um contrato, na hora que eu vou realizar um negócio, a depender do tipo de bem que envolve o meu negócio, objeto do meu negócio, se eu não souber a natureza jurídica desse bem, pode ser que o meu contrato não tenha nenhum efeito, não gere consequência nenhuma, e pelo contrário, pode até ser que eu tenha um contrato que, pela natureza do bem, ele não pudesse ser realizado e esse contrato seja nulo. Ou seja, aquilo que eu queria fazer, aquilo que era a minha proposta com outra pessoa para, vamos dizer, explorar economicamente alguma coisa, pode ser que eu não tenha resultado, pode ser que eu tenha proibição expressa daquele resultado, porque eu não tenha atentado para que tipo de bem é ele. Então, quando a gente começa assim, qual é a natureza jurídica de alguma coisa? Então, a natureza jurídica começa pela classificação desse alguma coisa. Qual é a natureza jurídica do peixe no aquário? Só para vocês terem ideia. Já caiu num concurso a pergunta de qual era a natureza jurídica do peixe no aquário. Aí, assim, o que é que isso tem de relevante? Tem de relevante por quê? Porque as responsabilidades, porque as consequências, porque os negócios, eles dependem da adequação à natureza jurídica. Então, a natureza jurídica, ela começa pela classificação. Quando alguém perguntar qual a natureza jurídica disso, você começa pensando, começa da onde? Onde é meu marco zero? Meu marco zero é a classificação. Então, preciso decorar a classificação? Não, preciso entender. Por que eu preciso entender? Porque isso é aplicabilidade pura. Eu tenho que entender para que eu possa aplicar. Eu não vou fazer, e nem vou fazer vocês decorar classificação de bens. E nem vou exigir que vocês saibam classificação de bens sem ter uma finalidade. Então, o que é que eu quero que vocês
apreendam com a aula que trata de classificação dos bens. Eu quero que vocês saibam colocar isso em prática. Eu quero que vocês, num contrato, saibam se vocês podem fazer do jeito que vocês estão pensando ou se vocês têm que fazer de outro jeito, porque é a forma adequada à natureza jurídica. Então, por isso que a gente começa a observar. Então, eu estou fazendo aqui classificação dos bens considerados em si mesmo. Aí eu vou olhar esse objeto aqui, eu vou olhar essa caneta aqui e vou analisar. Ela é móvel ou ela é imóvel? Ela é fungível ou ela é infungível? Ela é consumível ou ela é inconsumível? Ela é divisível ou indivisível? Ela é singular ou ela é coletiva? E aí eu posso ter eu vou ter, na verdade, todas essas classificações para esse mesmo bem. Não é porque eu classifiquei como móvel que ele é infungível. Não, pelo contrário. Cada um desses é um olhar que se lança sobre o bem. Então, vamos adiantar aqui para a gente entender. O artigo 79, do 79 ao 84, trata dos bens quanto à mobilidade. Então, do 79 ao 84, ele vai trazer essa classificação dos bens móveis e dos bens imóveis, tá? Então, ele vai dizer o que são os bens móveis. São bens suscetíveis de movimento próprio ou força alheia. Então, bens móveis, é claro, é muito óbvio para a gente que bem móvel, né? Móvel é aquilo que eu posso levar de um lugar para outro, que ele vai sair do ponto de partida para o ponto de chegada íntegro, que ele não vai perder a função dele da hora que ele sai aqui desse ponto de partida para esse ponto de chegada, e que ele precisa ou ser transportado porque eu preciso empurrar, ou porque eu preciso levar, ou porque eu preciso suspender, ou porque ele mesmo vai se locomover para o outro local, tá? Então, bens móveis são aqueles que são suscetíveis de movimento próprio, são chamados de semoventes, esses que se autotransportam, ou os bens móveis podem ser os móveis propriamente ditos, se eles dependerem de força motriz alheia. Então, para eu tirar esse telefone daqui e ele aparecer lá na sala da minha casa, eu levei. Ele não tem perninha para andar. Ele não foi sozinho. Ele é móvel? Ele é mobilíssimo, né? Ele é móvel na melhor acepção da palavra. Ele é semovente? Não, ele não é semovente porque ele não tem perninha. Porque ele não tem força motriz própria. Ele precisou da minha força para levar de um lugar para o outro. Bom, mas aí eu levei esse celular do quarto, do gabinete, para a sala e ele funciona aqui como celular, não, esse telefone, né? Eu levei ele daqui do gabinete para a sala, ele funciona como telefone aqui, como ele funciona lá, tá? Então, a substância dele, a função dele foi preservada, mesmo com esse transporte. Aí a gente vai. E bens imóveis? Bom, a coisa mais fácil do mundo é a gente entender que bem imóvel é aquilo que está parado, que não vai sair do canto, né? Por quê? Porque é lógico, faz parte da lógica. Aí ele diz, bens imóveis são aqueles que não podem ser transportados sem destruição. Então, um bem imóvel é aquilo que ele está fixado num ponto, e se eu tirar para levar para outro ponto, ou eu vou destruir, ou ele vai chegar lá e não vai conseguir cumprir a função dele. Lembrando que todo bem tem uma função, né? Então, nem que seja ficar parado, nem que seja ornamentar, decorar e não fazer absolutamente nada, a não ser belo, né? Ele tem a função dele. Bom, então a gente tem o seguinte, os bens móveis no artigo 79, imóveis, desculpa, a gente começa com os imóveis. No artigo 79, ele diz, são bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. E aí a gente começa a entender. Para o Código Civil de 2002, os bens imóveis, por excelência, né, começam pelo solo, pela superfície, né, do solo, né,
e as projeções desse solo. Então, a gente tem o solo, o espaço aéreo e o subsolo, tá? Então, dentro dessas projeções do solo, né, consideram-se imóveis, né, tanto a superfície, o espaço aéreo correspondente e o subsolo que fica embaixo. Então, o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Ou seja, por excelência, o solo e tudo que tiver em cima desse solo serão considerados imóveis. Tudo que se incorporar naturalmente, porque foi a natureza que colocou ele ali, quer dizer, caiu, um beija-flor passou, polinizou, deixou um caroço de manga, um beija-flor com caroço de manga, mas tudo bem, vamos lá. Bom, o beija-flor deixou, polinizou lá e nasceu uma mangueira. Alguém derrubou alguma coisa e a própria natureza se encarregou, né, de fazer nascer, de fazer brotar e daquela árvore crescer ali. Isso se incorporou ao solo e, portanto, tem a mesma característica do solo. Então, se o solo é imóvel, a árvorezinha que caiu por obra e graça da natureza também é imóvel. Assim como tudo aquilo que eu, pessoa, nós, né, fizermos para incorporar o solo com o trabalho humano, também vai ter essa mesma característica de ser imóvel. E aí a gente vai ver o seguinte, o artigo 79, ele chega e diz, ó, são bens imóveis no solo, tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Ou seja, ele parece que define os bens imóveis como alguma coisa que não possa ser transportada. Então, ele começa por aí. Ele começa por aquilo que é considerado como bens imóveis por natureza. Então, bens imóveis por natureza são aqueles que não podem ser transportados sem destruição. Então, a gente tem o solo, superfície, espaço aéreo, subsolo. Lembrando que espaço aéreo e subsolo, a gente tem limitações de altura e profundidade a depender do interesse público, né? Então, eu sou a dona... o que eu quero saber com bens imóveis por natureza? Eu quero saber o seguinte, eu tenho um bem imóvel que é o solo. O que isso inclui? Inclui que eu posso utilizar a superfície, eu posso construir uma casa em cima, né, na superfície. Eu posso construir um prédio, e aí eu utilizo o espaço aéreo, e eu posso construir um subsolo, as garagens do meu prédio, né, ou então até um poço, um poço de água, né, que eu vá perfurar. Então, aquilo que for de propriedade do dono do solo também será as projeções, né, para cima e para baixo, que é a chamada ad incelum e ad inferus, né, ao céu e ao inferno, são considerados do mesmo proprietário. Então, eu quero saber o seguinte, qual é a relação que eu tenho com os bens imóveis? Eu posso ter uma relação de propriedade com os bens imóveis. Então, os bens imóveis, por natureza, aquilo que estiver na superfície, no espaço aéreo e no subsolo daquele espaço delimitado ali, pertencerá a uma única pessoa, a quem for o dono do solo. Então, tudo inclui. É uma relação de propriedade que a pessoa tem. Alguns civilistas dizem com a coisa e alguns outros civilistas dizem com os outros, né? Porque seria com a coisa, alguns criticam de que não há uma relação com a coisa porque a coisa não é sujeito de direito e as relações são entre sujeitos de direito. E a relação de propriedade seria com as outras pessoas, porque é uma relação de exclusividade, ou seja, você é dono exclusivo de uma coisa, o que faz com que as outras pessoas não possam ser dono da mesma coisa que você já é dono, né? Então, isso aí é uma questão mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais profunda, lá de direito das coisas, né? Então, só para vocês terem uma noçãozinha de qual é a aplicabilidade disso.
Bom, além dos imóveis por natureza, né, o legislador, no artigo 79, tinha falado o seguinte, que tudo aquilo que aderir, que foi incorporado ao solo, também vai ter a mesma natureza. Então, a gente tem as acessões, né? Acessão são acréscimos que são feitos ao bem original. Então, tudo que for aderido naturalmente, árvores e frutos pendentes, são chamados de acessão natural, e os bens que compõem essa acessão natural têm a mesma natureza do bem aderido, tá? Do bem ao qual aderiram. Então, a acessão natural significa que a natureza criou aquele bem, aderiu, incorporou a outro bem e, portanto, vai aproveitar a mesma natureza jurídica do bem aderido. E a acessão artificial ou industrial é aquilo que depende de trabalho humano. Então, portanto, teve a mãozinha do homem para construir uma casa, para criar um poço, para fazer uma cacimba, para realizar qualquer tipo de acréscimo à superfície, ou ao espaço aéreo, ou ao subsolo, tudo isso aí que não tiver sido obra da natureza é considerado como uma seção artificial ou industrial e, portanto, tem a mesma natureza do solo. Assim sendo, a casa que está construída em cima do terreno tem a mesma natureza do terreno. A árvore que está no terreno também tem a mesma natureza do terreno. Então, são bens considerados por acessão natural, se for por obra da natureza, e por acessão artificial ou industrial, se for por obra humana. Então, eu tenho lá uma plantação de manga. Nenhuma fui eu que, de mangueiro, né? Nenhuma fui eu que plantei. Tudo caíram as coisas por lá e a natureza se encarregou. Ok, bem por acessão natural. Eu tenho uma plantação de cajueiro que eu plantei com uma finalidade específica, que é depois eu retirar os cajus e vender as castanhas para uma empresa, com acessão artificial ou industrial, tá? Então, eu tenho lá uma plantação de coentro, eu tenho uma horta, eu tenho uma plantação de cenoura, tudo isso é acessão artificial industrial. Só tem um detalhe, a gente vai ver mais lá na frente que em algumas circunstâncias, se aquilo que eu plantei com a intenção de retirar, ela não vai se caracterizar como acessão natural, tá? Então, mas a gente vai deixar mais para frente um pouquinho. Vamos lá. O artigo 80, tá? Ele já foge um pouquinho do que seja os bens móveis por essência ou por natureza. Bens imóveis por essência por natureza. Por quê? Porque em algumas circunstâncias, o legislador se deparou com bens que ele não sabia como classificar. E como ele não, como aquela coisa, aquele bem, não tinha uma característica que pudesse colocar, categorizar junto com outras coisas, ele disse, olha, eu vou criar, né, eu vou determinar que as regras que são aplicadas para os bens imóveis serão aplicadas para esses bens aqui que não se parecem com bens imóveis, que não tem esse problema de não poder ser transportado, mas que eles vão sim ser encaixados à força aqui como bens imóveis. E aí ele determinou, né, o legislador determinou que alguns bens que são incorpóreos e imateriais, ou seja, a gente não pega, a gente não sente, a gente não vê, por ficção legal, ou seja, aquele famoso admita, engole o choro e aceita, porque é desse jeito, porque foi a lei que determinou. Então, atribuiu-se a esses bens o caráter de imóvel.
Então, esses bens, por determinação legal, estão previstos no artigo 80. Aí ele diz o seguinte, artigo 80. Consideram-se imóveis, para os efeitos legais, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram, e o direito à sucessão aberta. Que são esses direitos aí que ele está prevendo no artigo 80? Ele está prevendo o seguinte, que todos os direitos que incidam sobre bens imóveis terão a mesma característica do bem sobre o qual ele incide. Se o direito incide sobre um bem imóvel, ele será um bem imóvel também. Se o direito incidir, aí ele vai aplicar essa mesma regra mais lá para frente nos móveis também, né? Se o direito incidir sobre bens móveis, ele vai considerar como móveis. Ou seja, ele pegou os bens imóveis e disse, ó, tudo aquilo que sejam direitos incidentes sobre esses bens, se eles forem imóveis, ele vai ter a mesma característica. E o direito à sucessão aberta é simplesmente o direito de ser herdeiro de alguém, o direito de participar da sucessão de alguém. Sucessão aberta significa que a sucessão abriu-se porque alguém morreu. Então, o direito a fazer parte, vamos dizer assim, do rol de herdeiros de alguém. O direito a fazer jus a uma herança de alguém que morreu. Sucessão aberta é um termo assim que a gente usa dentro do direito de sucessões para indicar que aquela sucessão é uma sucessão após a morte, que alguém morreu, abriu-se a sucessão no momento da morte e, portanto, a pessoa passa a ter a condição de herdeiro ou sucessor, dependendo dela receber por testamento, dependendo dela receber apenas por ordem da vocação hereditária. Aí eu vou só passar aqui para vocês terem ideia. Quando a gente fala lá no inciso, eu vou voltar um aqui. Ó, lá no inciso primeiro diz assim, consideram-se imóveis para os efeitos legais, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Aí eu tenho que pular aqui, lá na parte especial do Código Civil, na parte de direito às coisas, no artigo 1225, para poder entender o que é que esse inciso primeiro do artigo 80 estava falando. O artigo 80, inciso primeiro do artigo 80, ele diz o seguinte, que são considerados imóveis os direitos reais, né, que incidem sobre os imóveis e as ações que os asseguram. Onde é que eu vou pescar isso aí? Eu vou pescar lá no 1225, porque o 1225 tem a lista, tem o rol taxativo de direitos reais, né, que incidem sobre bens imóveis. Então, significa, quais são esses direitos reais que incidem sobre imóvel? A propriedade é um direito real que incide sobre imóvel, incide também sobre imóvel, tá? Mas incide sobre imóvel. O direito de superfície, que é a possibilidade de você explorar só a superfície do bem, né? E não ser proprietário, deixar que outra pessoa explore só a superfície do bem e não ser proprietário daquilo que ela vai construir na superfície, né? As servidões, que é a possibilidade de você utilizar os bens de outras pessoas como passagem, né, para o seu bem, quando você tem um imóvel encravado, que não tem saída para a via pública. Usufruto, quando a pessoa que recebe os frutos não é a mesma pessoa que é proprietária do bem. Uso, que é quando a pessoa que usa o bem não é proprietária do bem. Habitação, quando a pessoa que habita, o cônjuge que habita, não é o cônjuge que ficou com aquele bem por ocasião do inventário. Direito de promitente comprador do imóvel é aquele que fez um contrato preliminar de promessa de compra e venda e ele ainda está pagando as parcelas, ou então ele já terminou de pagar as parcelas, ele está quite, mas Adriana, já te digo aqui da superfície, tá?
direito promitente comprador significa que a pessoa tem o direito de receber a escritura definitiva, mas por algum motivo essa escritura definitiva ainda não foi passada. Às vezes o vendedor morreu, às vezes o vendedor se tornou incapaz, às vezes o vendedor se nega a assinar, né? Então, são situações em que você tem um contrato de promessa de compra e venda, e esse contrato lhe garante o direito de promitente comprador de você poder ingressar na justiça e requerer essa adjudicação compulsória depois. Hipoteca e anticrese, né? Hipoteca é um direito real de garantia, né? Então, se você pega um empréstimo e não tem, o seu credor pede uma garantia, você entrega o bem imóvel, né, para essa garantia na forma de hipoteca, enquanto você paga as prestações. Terminou de pagar as prestações, o credor libera a hipoteca do imóvel, libera a garantia. Anticrese. Anticrese também é uma forma de garantia. O juiz pode determinar que uma pessoa que está devendo outra deixe de receber, por exemplo, os aluguéis da casa que ele tem, do imóvel alugado que ele tem, e esses aluguéis sejam direcionados ao credor. Concessão de uso especial para fins de moradia, assim como concessão de direito real de uso, são dois importantes instrumentos de regularização fundiária. Então, a pessoa não é proprietária, mas ela tem o direito de usar aquele bem para morar, ou então ela não é proprietária, mas ela tem o direito de usar aquele bem para explorar economicamente. E o direito de laje, que é o último, que é o famoso puxadinho, que é o direito de você ser dono da laje de cima sem ser dono da laje de baixo. Então, aquela situaçãozinha que o pai tinha uma casa, aí a filha foi casar, aí construiu em cima, o pavimento em cima. Aí depois o outro filho foi casar, aí construiu o segundo pavimento. E aí vai fazendo o puxadinho, né, e vai subindo as lajes, né, do imóvel. Aí, quer dizer, o que significa? Que antigamente, né, assim como no direito de superfície, a ideia era de que, se você é dono do solo, tudo aquilo que tiver no solo, se já que você é dono daquele solo, tudo aquilo que tiver no seu solo é seu. E aí, com esses novos instrumentos, como superfície, como direito de laje, né, significa que você pode ser dono da superfície, você pode ser dono do solo e não ser dono da construção que está em cima do solo. O contrato de direito de superfície, que foi o que a Adriana perguntou nesse instante, ele diz respeito a um contrato onde você é proprietário de um terreno e você cede esse terreno para que outra pessoa possa construir. Quando terminar esse contrato, a pessoa que construiu tem a obrigação de devolver o terreno sem a construção. E como é um contrato de superfície, você que é proprietário do terreno não é obrigado a pagar pela construção que foi feita pelo superficiário, que é a pessoa para quem você entregou a superfície do seu imóvel. Então, ele já sabe que se ele construir um mega palácio em cima do seu terreno, das duas, uma. Ou ele vai fazer a demolição depois para lhe entregar o que foi cedido, né, que é a superfície, o solo, ou o superficiário vai ficar refém de o proprietário querer ou não comprar, pagar, indenizar pela construção que ele fez. Porque o contrato é, eu lhe cedo a superfície, você me devolve a superfície. É isso que é o direito de superfície. E interessante, direito de superfície, ele é novidade dentro do Código Civil, porque ele só veio aparecer no Código Civil brasileiro em 2002, mas ele
ele é um instituto conhecidíssimo lá na Roma Antiga. Ou seja, só a gente que não usava aqui, né? Então, a gente veio usar nos anos 2000, né? Quando na Roma Antiga já era amplamente utilizado. E a laje é uma criação tipicamente brasileira, né? Que é a evolução, o direito de laje é a evolução do direito ao puxadinho, né? Inclusive, tem artigos científicos que falam o direito do puxadinho ao direito de laje, né? Como isso mudou, né? Aquela historiazinha de que a pessoa tinha um terreno, aí o noivo da filha construía no terreno, aí quando construía com o dinheiro dele, né? Do próprio noivo, né? Antes de casar, ou até construía, depois casava, aí quando brigava com a filha do dono do terreno e se separava, aí o dono do terreno chegava e dizia, essa casa é minha porque está construída dentro do meu terreno, e sai daqui e puxa para fora. E aí a pessoa ficava, quem construiu no terreno alheio, perde, né? Aí, hoje em dia, com o direito de laje, se dá uma segurança para quem constrói no terreno alheio com autorização, claro, né? Peraí que tem alguém que me perguntou alguma coisa aqui. Deixa eu olhar aqui o chat aqui, que tem alguém aqui, né? Como um supermercado construído num terreno de outro proprietário pode ser um exemplo? Pode ser o exemplo. E mais interessante é o seguinte, no direito de laje, desculpa, no direito de superfície, muitas vezes, o que a gente percebe é que são utilizadas principalmente essas construções rápidas, né? Rápidas e que não tem um gasto tão grande, como, por exemplo, galpão metálico, containers, né? Então, a pessoa não vai gastar dinheiro fazendo uma construção caríssima, porque construção no Brasil é cara, a gente tem um padrão de construção, um método de construção que não é barato, a gente não usa aquelas paredes não é de gesso, não, é de madeira mesmo que os americanos usam. A gente não tem o costume de usar pré-moldados e pré-fabricados, então a construção é cara. Então, muitas vezes usa-se muito para galpões e para colocação de instalação de containers, que é muito mais fácil na hora de retirar, né? Vamos lá. Bom, quando ele fala também, né? Vou voltar aqui só para a gente rever o texto, né? Quando fala aqui, ó, consideram-se imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis, são esses direitos reais que a gente elencou aí do artigo 1225. E as ações que os asseguram. Aí, o que são essas ações que as asseguram, né? Que asseguram esses direitos reais? São ação reivindicatória, declaratória de servidão, adjudicação compulsória, ou seja, todas as ações que você pode utilizar para demandar a respeito desses direitos reais aí do 1225. Então, a ação reivindicatória é uma ação para quem perdeu a propriedade. Uma ação declaratória de servidão é uma ação que a pessoa, quando tem um terreno encravado e quer uma saída para a via pública, ela vai entrar para obrigar que o terreno da frente dê passagem para ela. Quando ela vai entrar com ação de adjudicação compulsória, é porque ela tem um contrato de promitente-comprador e não está sendo cumprido esse contrato de promitente-comprador. Então, tanto os direitos reais do 1225, quanto as ações que as asseguram, né, que os asseguram, que asseguram esses direitos reais, são considerados imóveis. E o direito à sucessão aberta, né, o legislador entendeu que o direito que você tem a ser sucessor de alguém é considerado como um bem imóvel. Ou seja, tanto faz que a herança seja composta só de bens móveis, tanto faz que a herança seja composta de casa, carro e joia e dinheiro, não importa como é que é a composição dessa herança. É a sua posição de herdeiro que é considerado como um bem imóvel. E você pode repassar essa sua posição de herdeiro. Você pode ceder algum direito seu que você obteve por meio de sucessão
recebida de alguém que morreu. E aí a gente tem o seguinte, né? Esse direito à sucessão aberta, ele só passa a existir quando alguém morre. Ou seja, eu não posso fazer um contrato em que eu vou dizer que o que eu vou receber do meu pai, quando meu pai morrer, vai ficar dado em garantia, vai ser transferido para alguém. Eu não posso fazer esse tipo de contrato. Por quê? Porque o direito à sucessão só acontece quando essa sucessão está aberta, e ela só abre quando a pessoa morre, né? Quando o autor da herança morre. Aí, onde é que esse direito à sucessão aberta vai entrar? Vai entrar no seguinte: eu recebi um terreno de herança do meu pai, ainda está no meio do processo, não foi feita a partilha, mas eu não tenho dinheiro para pagar o imposto de transmissão e eu preciso vender logo. Tá, eu vou vender, o juiz vai autorizar, ele vai me dar um alvará. Mas na hora que eu vou ceder os meus direitos hereditários para alguém, eu vou pagar o imposto de transmissão dos direitos hereditários como se eu estivesse pagando o imposto de transmissão de um imóvel. Mas, professor, a minha herança que eu vou receber, ela é uma herança que só tem joia, quadro e carro. Nenhum desses bens é imóvel. Pois é, mas como você está transmitindo um direito hereditário para outra pessoa, o direito hereditário é considerado imóvel e você vai cumprir exatamente os mesmos requisitos para compra e venda do imóvel. Certo? Bom, então, passando adiante, a gente tem o seguinte. O artigo 81 continua e diz o seguinte: não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro lugar. Então, aquela casa pré-fabricada, que eu desmonto e levo para outro local e monto novamente. Aquilo que eu tenho como destacando do solo, continuando íntegra a coisa, eu removo e coloco em outro local. E ele vai continuar sendo imóvel. E aí eu quero pular um pouquinho esse artigo 81, porque esse artigo 81 eu preciso falar junto com outro artigo que fala dos móveis, tá? E a gente vai voltar para esse artigo 81 depois. Aí vem aqui e começam os móveis, né? Artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Então, o artigo 82, ele já diz o seguinte, olha, esses móveis aí que eu estou falando, são os móveis que, por natureza, eles podem ser transportados de um lugar para o outro, né? Seja por força dele, propriamente dita, que aí eles são semoventes, seja por força de outras pessoas que ele precisa ser transportado e são chamados móveis propriamente ditos. Bom, então, são móveis os bens que podem ser transportados de um lugar para outro e nesse transporte não há alteração da substância, nem perda da sua finalidade, tá? Então, se eu quiser transportar, por exemplo, uma cadeira, eu vou transportar uma cadeira da onde eu estou, lá para frente, lá para a porta, essa cadeira, ela sai da onde eu estou inteira, ela chega na porta inteira, ela sai da onde eu estou servindo como assento, então ela serve como assento onde eu estou e ela vai continuar servindo como assento no próximo local onde eu for colocar. Então, nesse caso, eu tenho a remoção por força alheia da cadeira, não há alteração da sua substância, ela não se quebra, ela não se acaba, e não há alteração também da destinação econômico-social, ou seja, a finalidade dela de servir como assento é preservada e ela vai servir como assento aonde ela estava e aonde ela irá. A diferença só é que existem bens móveis, né, que precisam de força motriz alheia e os bens semoventes, que são aqueles que têm força motriz própria.
Professora, mas que bens são esses semoventes que têm força motriz própria? Carro é um semovente? É não. Carro é móvel propriamente dito. Ele precisa da gasolina, que é o combustível, mas ele não sai sozinho de um lugar para outro. Professor, mas o que é então semovente? Eu digo, gente, pelo amor de Deus, semovente, o homem do sertão sabe o que é um semovente. Não é possível que você nunca tenha escutado. Semoventes são os animais. Então, por exemplo, as vacas, os cabritos, os burros, os cavalos, são semoventes. E um dia, os escravos, pessoas, homens, né, foram chamados de semoventes, foram classificados como semoventes. Então, antes da abolição da escravatura, as pessoas escravas eram consideradas como bens, e, portanto, eram classificadas como semoventes. Então, eu tenho a vaquinha, que ela se move de um lugar para o outro, o cavalo, o cachorro, o carneiro, que são semoventes, né? Tem um projeto de lei aí, né, tramitando, para proteger um pouco mais os animais dessa condição de bens móveis, né? Dando uma condição de, sei lá, semi-personalidade, alguma coisa nesse sentido aí, né? Para evitar maus tratos, né? Para evitar que as pessoas que são proprietárias desses animais, né? Já que elas são bens móveis, né? Que essas pessoas que são proprietárias de animais deixem de ser proprietários para serem, eles chamam de tutores, né? Tutores dos animais e se evite maus tratos. Né? Mas, assim, ainda é um projeto de lei, pode ser que ele venha a ser aprovado. Bom, em relação aos bens móveis, a gente tem o seguinte, quando a gente fala, deixa eu botar aqui, ó, no artigo 82, ele fala só assim, ó, são móveis suscetíveis de movimento, quer dizer, ele fixa na história do movimento, né? Só que aí, quando ele chega mais na frente, ele começa a inventar moda. Por quê? Porque ele esteve na mesma situação lá dos bens imóveis. Existem bens imóveis que ele não tinha onde encaixar e ele disse, olha, são imóveis porque são, e são aqueles imóveis por determinação legal. Aí ele chegou nos bens móveis e disse, são móveis por determinação legal essas modalidades aqui. Aí previu no artigo 83. Ele diz: consideram-se móveis para os efeitos legais, 1. As energias que têm um valor econômico, 2. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes, 3. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Aí a gente diz assim, gente, ó, negócio de classificação é tudo lógica. Gente, não é lógica. Se a gente não se der o trabalho de ler e entender, a gente vai dar com os burros na água, mas é bonito. Por quê? Porque o legislador, ele faz crer que o direito civil é uma linha reta e que você está indo ali na tranquilidade maior do mundo. Quando chega nessa história de classificação de bens móveis e imóveis, ele faz, do nada, uma curva de 90 graus e você não sabe que tem essa curva aí. Por quê? Porque não é lógica, né? Porque é invenção, porque é ficção, porque precisava dar um jeito de incluir essas coisas imateriais aí em algum lugar e dizer, olha, isso aqui vai ser tratado igual a isso. É uma espécie de equiparação que se faz. É claro que a gente sabe que, ó, as energias que têm valor econômico, elas não são móveis. A gente não consegue nem pegar, a gente não consegue nem sentir, quanto mais guardar. Então, elas são móveis porque o legislador quis assim. Né? Então, energias que têm um valor econômico, energia elétrica, energia hidráulica, energia solar, energia eólica, tudo que requer beneficiamento, né? Essas energias que têm um valor econômico são aquelas energias que são beneficiadas. Então, como é que elas são beneficiadas? Alguém botou uma usina para pegar, captar
a água que está caindo em tal local para transformar aquela água em energia elétrica. Alguém colocou 50 placas fotovoltaicas no meio de um terreno para captar a energia solar e transformar, e passar por uma bobina e transformar em energia e chegar lá no outro ponto. Então, gasta-se para beneficiar essas energias. Então, essas energias têm valor econômico, elas são cobradas, né? E, portanto, elas são consideradas como bens móveis. Ou seja, aí a gente volta aqui, furto de energia elétrica equipara-se a furto de um celular. Se eu faço o famoso gato na energia do meu vizinho, eu estou me aproveitando, né? E é o meu vizinho que está pagando o meu consumo. Então, eu estou furtando alguma coisa dele. Se eu faço o gato diretamente do poste e não está passando pelo reloginho que mede meu consumo de energia, então, esse gato, essa fraude que eu estou fazendo diretamente no poste, ela está prejudicando a distribuidora de energia, porque eu estou recebendo um produto e não estou pagando por ele. Então, furto de energia elétrica é equiparado a furto de um bem móvel. Portanto, tudo aquilo que se aplicar a um furto de um bem móvel vai se aplicar ao furto da energia elétrica. Por quê? Porque a energia elétrica é bem móvel. Aí, a gente, voltando aqui para o artigo 83, a gente volta para o inciso 2 e o 3, que são aquela mesma relaçãozinha. Quer dizer, não é a mesma relação, mas assim, que diz respeito àquele mesmo artigo 1225 que a gente tratou mais um pouco antes, né? Então, a gente tem os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes, e os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações. Então, passando adiante, a gente tem o seguinte: onde é que no 1225 diz quais são os direitos reais que incidem sobre bem móvel? Aí ele só tem, dentro da lista do 1225, a gente tem lá misturado o que incide sobre bem imóvel e o que incide sobre bem móvel. Aqueles que a gente viu antes são só os que incidem sobre imóveis. O que é que incide sobre móvel? Propriedade e penhor. Então, um direito real de propriedade me garante o direito de eu ser dono de uma coisa, seja ela móvel, seja ela imóvel. Faz com que eu tenha que seguir regras, né, para a transferência da propriedade imóvel e outras regras, né, até mais simples, para a transferência da propriedade móvel. Se eu quiser dar em garantia um bem imóvel, está lá no 1225, naquela parte que a gente já viu, a hipoteca, por exemplo, como sendo uma garantia, uma forma de garantia. Lá no 1225, a forma de garantia da hipoteca, é claro que só se aplica a imóveis. Aí a gente tem o equivalente dela, que é o penhor, que é uma garantia, mas é uma garantia que se aplica exclusivamente aos bens móveis. Então, lembrando que é o penhor, né? Todo mundo já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar na caixa de penhores. Todo mundo já ouviu falar que o fulano de tal estava sem dinheiro, aí ele foi lá na caixa de penhores da Caixa Econômica e penhorou ou empenhou, não sei nem qual é o nome que diz, quer dizer, como costuma dizer, né? O colarzinho, o relógio, né? Como é isso? Ele foi lá pedir um dinheiro emprestado para garantir que ele ia pagar esse dinheiro emprestado, o credor, que é a Caixa de Penhores, pede uma coisa em garantia. Aí ele deixou lá o relógio, ele deixou lá o colar de ouro, né? Isso aí é penhor. E penhor não tem nada a ver com penhora. E quando você vai lá, você não vai penhorar nada, tá? Você vai dar em penhor, mas não é penhorar, porque penhorar é outra coisa, é dentro de um outro processo, é um processo de execução, tá? Bom, então, em relação à propriedade e penhor, são os direitos reais previstos no 1225 que incidem sobre bens móveis. Aí a gente volta aqui, consideram-se móveis para os efeitos legais
os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. E todas as ações que tenham a ver com a reivindicação da propriedade do bem imóvel, e todas as ações que tenham a ver, por exemplo, com a cessão de direitos creditícios relacionados ao penhor, né? E assim também, né, o inciso terceiro diz que são móveis os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações, como, por exemplo, os direitos autorais, né, os direitos de crédito que você tem, a pessoa lhe pediu um dinheiro emprestado, né, é um direito, um crédito que você tem com aquela pessoa, você pode ceder esse crédito para outra pessoa. Bom, então, passando adiante aqui, a gente já entendeu que o legislador encaixou à força esses bens móveis, né, que não são propriamente bens tangíveis. Aí a gente vem aqui e vai pensar numa coisa aqui. Eu vou dar um caso aqui para vocês e vocês vão liberar o microfone. A gente está perto de terminar, mas vocês vão liberar o microfone para me responder o que vocês acham, tá? Bom, eu estou construindo uma casa e aí eu resolvi comprar um material, comprar as telhas, né, da minha casa. Fui num depósito de material de construção. Cheguei lá nesse depósito de material de construção, as telhas estavam lá expostas à venda. De acordo com o que a gente viu, essas telhas que estão lá na loja, no depósito de material de construção, elas são bens móveis ou elas são bens imóveis? Abra o microfone e me diga aí. Isso que está caindo do seu olho. Bens móveis, né? A telha, a Adriana acha que é bem móvel, certo? Luciana acha que é móvel. Bens móveis. Móvel. Tu, Gorete? Imóvel. Hã? Imóvel. Imóvel com I? Sim. Tá. Liliane acha que é móvel. Tá, vou dar um gabarito depois. Bom, aí a minha história continua. Peguei essas telhas, coloquei lá no telhado da minha casa. Apliquei as telhas no telhado da minha casa. Aliás, desculpe, essas telhas vieram no caminhão do depósito, né? Cheguei lá na minha casa, botei no meu telhado. Essas telhas aplicadas no meu telhado, elas são móveis com M ou imóveis com I? Diga aí. Aí elas passaram a ser imóveis. Lili acha que é imóvel, Luciana acha que é móvel, Gorete acha que é o quê? Imóveis. Imóvel. Adriana? Professora, acho que é imóveis. Imóveis. E aí ele acha que é imóvel, certo? Tá. E o restante, ainda tem alguém calado por aí? E Alexandre acha que é imóvel, certo? O gabarito vem depois. Bom, aí esse telhado deu problema. E eu tive que tirar todo o madeiramento, tive que retelhar, né? Peraí, Luciano, não deu gabarito ainda, tenha calma. Aí eu tirei todo esse telhado, encostei lá no pé do muro para consertar o meu telhado. Essas telhas encostadas no pé do muro lá, elas são móveis com M ou imóveis com I? Adriana acha que é Móveis. Adriana acha que é o quê? Móvel. Móvel, a Lili acha que é móvel. Móvel. Agora a gente acha que é móvel. Eli acha que é o quê? Nós temos muita coisa em comum. Eli, tu acha que é o quê? É móvel? Ele está cuidando do menino dela. Vamos lá. Bom, ainda não vem o gabarito. Bom, aí eu peguei essas minhas telhas, né, que estavam lá no pé do muro, coloquei e apliquei de volta no meu telhado. Né? Aí elas são o quê? Móveis. Móveis? Móveis.
Móveis, móveis. Lilian, cadê? Elas podem ser transportadas, elas são móveis. Mas quando ela Móveis. O que mais? Professora, peraí. Eu não entendi. Diz. Agora a última pergunta, elas já estão de volta no telhado? Estão de volta no telhado. voltaram a ser imóveis. Voltaram. Eu acho que é imóvel, que ela voltou a pertencer à casa. Certo, vamos lá. Bom, aí teve um furacão, um vendaval, sei lá o que foi, destruiu a casa toda, e aí eu vou ter que vender, assim, as telhas, né, lá, né, que foram por conta da demolição, né, vamos dizer assim, do estrago que foi feito, né, eu não vou reconstruir, vou vender lá para alguém de uma, como é que a gente chama? De um ferro velho, não, sei lá, de um negócio desses aí, A sucata. Nossa, que é sucata, não. Como é o nome disso, meu povo? Eu me esqueci. É. Hã? Eu me esqueci. Tu esqueceu também? Pois é. Eu vou vender com esse povo Um aí. depósito onde tem várias coisas de todo jeito. Tá, depósito de reciclagem. Pronto. Pronto. Aí, vamos lá. Então, lembrem do que vocês pensaram. Eu vou dar o gabarito agora. Presta atenção. Deixa eu voltar aqui. Quando eu falei que os bens, as telhas, estavam lá no depósito de material de construção e que eles vinham no caminhão, né? Elas são móveis, né? Deixa eu ver aqui se eu acho ela aqui. Né? Móveis, né? Então, elas são móveis porque elas não têm movimento próprio, elas precisam de força alheia. Pronto, elas são móveis lá no caminhão, vindo para minha casa. Ocorre que, né, elas são... Quando eu coloquei na minha casa, eu apliquei no telhado, eu incorporei, aí eu volto lá para o artigo... Peraí. Ixi, Maria, por que eu estou... Onde é que eu estou vindo? Eu quero vir para cima, peraí. Aí eu venho aqui para o artigo. O que mais aqui? 80. Peraí, 79. 79. São imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar, natural ou artificialmente. Ou seja, está lá em cima da casa, elas são imóveis, certo? Bom, deu problema no telhado, eu coloquei lá no pé do muro, não foi? Retirei. Qual era a minha intenção? Era consertar o telhado e depois voltar essas telhas. Aí a gente vem para o artigo 80... não perdem o caráter de imóveis, inciso segundo, os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Certo? Ou seja, está lá no pé do muro, mas ele está separado provisoriamente para depois eu trazer e colocar de novo no meu telhado. Certo? Continua imóvel. Aí, agora, né, eu já apliquei de volta no telhado. Saiu do lado do pé do muro, está no telhado. Aí é claro que ele volta para aquela situação do artigo 79, né? Aqui. Imóveis no solo, tudo quanto se lhe incorporar natural artificialmente. Beleza. Agora deu um vendaval, derrubou tudo, as minhas telhas estão tudo espalhadas e eu vou levar lá para o ferro velho, para reciclagem. Aí eu venho aqui no artigo 80 e... Peraí, vou botar aqui. 80... Peraí. 2 segundos. 79. 81, né? Não. 84.
os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Entendeu? Ele voltou móvel. Ou seja, enquanto ele estava lá no depósito de material de construção, que ele estava destinado a uma construção, mas não tinha sido empregado, ele era móvel com M, móvel. Quando eu apliquei, ele se transformou em imóvel, porque ele aderiu ao restante. Quando eu retirei para provisoriamente, que eu encostei no pé do muro, tá? Mas era só provisório. Enquanto eu consertava o telhado, ele é imóvel. Quando eu coloco ele de novo, ele é imóvel também. Quando há o problema lá, que eu não vou mais reconstruir, ele se transforma em móvel, segundo a parte final do artigo 84. Show. Entendeu? Entendeu? Peraí. Alguém aqui está me perguntando. Peraí. Adriano, entendeu? Melhor não ter na prova. Ô, Luciano. Não. Ó, a questão toda é o seguinte: o que dá mais dificuldade de entender é a história do bem enquanto ele está provisoriamente separado para ser reempregado. Então, aquele momento que as telhas estão encostadas no pé do muro, elas são imóveis, porque elas serão reempregadas. Aí vamos pensar aqui, qual é a finalidade, né? Uma vez comprado e incorporado, enquanto está só comprado, ela é móvel. Uma vez que eu apliquei no telhado, ela é imóvel. Aí a gente diz assim, qual é a diferença disso aí? Gente, toda a diferença. Vou dizer por quê. As ações possessórias, elas só servem para ser aplicadas para bens imóveis. Ou seja, ação de reintegração de posse, né? Ação de manutenção de posse, elas são utilizadas para bens imóveis. Você não pode usar para bens móveis. Então, no momento em que roubam as minhas telhas do pé do muro, eu tenho que entrar com a ação de reintegração de posse. Não é de furto das telhas, não. Porque foi o meu bem imóvel que está sendo esbulhado. Então, veja, até nisso eu tenho que saber sobre os bens para que eu possa manejar a ação correta. Tanto a ação quanto os contratos, ou seja, a finalidade, né, não é só decorar, é a gente conseguir entender como é que isso funciona, né? Então, em relação aos bens móveis e imóveis, vocês viram hoje numa aplicação prática que nem sempre tudo é lógica. Por isso que a gente precisa ler os dispositivos e fazer as conexões, né? Os ladrões sabem disso, eu não sabia. Não, eu acho que os ladrões não sabem disso, não. Mas é melhor a gente ir na delegacia, porque talvez o delegado nem saiba disso. Se a gente chegar lá no juiz e disser que vai entrar com ação de reintegração de posse, ele vai dizer, ei, meu senhor, vai logo atrás da sua telha lá, para ver se o policial traz de volta a sua telha, né? Mas a questão muitas vezes, isso aqui a gente está falando uma coisa bem, vamos dizer assim, bem aumentada, né? Como se fosse uma realidade aumentada. Mas no âmbito das relações negociais, a gente precisa saber o que é que a gente está tratando, qual é o imóvel, qual é o bem, se é móvel, se é imóvel, para saber o que é que a gente vai fazer, qual é a medida que a gente vai adotar, qual é a medida adequada para aquela situação. Então, é o seguinte, né? Ação 7 e 11, né?
a gente, na próxima aula, a gente vai continuar, né, tratando sobre bens, né, nas outras classificações, né, a gente viu bens quanto à mobilidade, e aí a gente continua, a partir da próxima aula, com os bens, ainda dos bens considerados em si mesmo, né, mas com os bens já quanto à fungibilidade, ok? Vamos parar por aqui, tá? Na próxima aula, a gente continua, tá? Beijo para vocês, até terça-feira, viu? E entregue o trabalho, viu? Tá, professora. Até a Tchau. próxima terça. Obrigada. Ei, professora, depois dessa mudança, quem sabe terça-feira eles não Tchau. vão querer reabrir tudo. Eu também acho, viu, Eu acho. Lili?